E agora veio a confirmação de que as joias para Michele eram mesmo propina para o Bolsonaro. Por quê, Thiago? Porque o Bolsonaro passou, o Bolsonaro, a Michele, ex-membros do ex-governo Bolsonaro passaram os últimos dias tentando falar que não, que aquelas joias para Michele valendo quase 17 milhões de reais não eram propina, era apenas um presente. E o senhor Fábio Weingarten, um dos maiores disseminadores de fake news da história do Brasil, que era o secretário de comunicação do Bolsonaro, ele chegou a publicar um documento tem toda a cara de ser fake, dizendo que não, que o governo Bolsonaro colocaria essas joias no acervo da presidência da República, ou seja, não eram para o Bolsonaro, eram para ficar lá no museu, como diz a lei. Porém não, a Receita Federal desmentiu o Fábio Weingarten e mostrou que o governo Bolsonaro queria liberar as joias para o Bolsonaro, ele queria colocar a mão na propina dele. Recebeu a propina, infelizmente para o Bolsonaro, felizmente para a gente, foi confiscada e ele queria colocar a mão lá. Não conseguiu. Porém, um outro set de joias da mesma marca, com um valor que a gente ainda não sabe, mas eu vou falar, no mínimo uns 5 milhões de reais aí, porque se você comparar um set de joias com o outro, você vê que é caro. Esse sim foi liberado. Eu vou mostrar aqui a foto das joias que o Bolsonaro conseguiu meter a mão. Essas aqui, ele meteu a mãozão, ó, a mãozona, ó. Joias do Bolsonaro. Essas são joias da marca suíça Chopard. Não sei como é que se fala o nome dessa marca, até porque na Suíça tem 3 idiomas, eu não sei nem qual sotaque tem que usar para falar esse nome, mas aqui, ó, essas joias o Bolsonaro conseguiu meter a mãozona, já deve ter se desfeito dessas joias e transformado isso tudo em dinheiro. Isso é propina. Eu quero deixar aqui um protesto contra a velha imprensa. Toda vez que eu falar grande mídia, por favor, me corrija. Não é grande mídia, não, é velha mídia, é velha imprensa que está tratando isso como presente. Vou usar as palavras do Eduardo Moreira. Olha, presente é caixa de chocolate. 16 milhões de reais em joias não é presente, não é propina. Vamos lembrar que o Lula foi condenado pelo Sérgio Moro, na sentença do Sérgio Moro está escrito por fatos indeterminados, o que prova que a sentença era ilegal. Por quê, Thiago? Porque para você provar que alguém recebeu propina, você precisa ter um fato determinado, ou seja, a propina é um presente em troca de algo. No caso, vamos lá, acusaram o Lula, vamos lembrar, foram 13 horas de Jornal Nacional em 6 meses contra o Lula, ou seja, era uma média aí de 15 a 20 minutos por dia de pancadaria no Lula por causa do triplex e depois, mais ainda, por causa do sítio de Atibaia. Tá, a mídia chamava de propina, tinha aquela tubulação saindo esgoto lá no Jornal Nacional e o nome propina era dito inúmeras vezes. Aí você fala, caramba, o Lula ganha uma reforma num triplex que ele nunca sequer teve a chave do apartamento, nunca dormiu lá, só visitou uma vez e falou que não gostou do apartamento, antes da reforma. A reforma foi feita mesmo assim, e aí falaram, não, isso era propina. Tá, para ser propina em troca de quê? Nunca acharam, mesmo quebrando todos os sigilos do Lula, mesmo quebrando até ilegalmente sigilo dos seguranças do Lula, mesmo grampeando o Lula, grampeando ilegalmente os advogados do Lula, não acharam em troca do quê? Seria tal propina. Não era propina porque uma reforma no apartamento, que ele nunca teve a chave e nunca dormiu lá, podem reformar 1 milhão de vezes o apartamento por $1 trilhão. Não é dele. Tá. Agora, você tem o fato determinado. Você tem o fato determinado. A propina para o Bolsonaro, tanto as joias da Michele como essas joias aqui, que estão em posse do Bolsonaro, ou ele já se desfez dela, vieram através do ministro de Minas e Energia. Thiago, por quem é responsável o Ministério de Minas e Energia? Por acaso, ó que coincidência, eu estava criticando aqui essa semana o ministro de Minas e Energia do Lula. Por quê? Porque na escolha dos conselheiros da Petrobras, ele tinha traído o Lula. Lembra disso? Pois bem, foi o ministro de Minas e Energia, responsável pela Petrobras, quem trouxe a propina para o Brasil. O Bolsonaro não foi na viagem. O Bolsonaro se encontrou com o embaixador da Arábia no mesmo dia de manhã. Logo depois, o ministro de Minas e Energia, responsável pela Petrobras, volta com as joias. Temos aí 16 milhões e meio em joias que foram apreendidas. A gente sabe o valor porque a Polícia Federal fez ali o levantamento do valor. E temos aí outras joias que essas o Bolsonaro conseguiu colocar a mão grande na parte da propina. Aí olha só o que acontece. Você tem um fato determinado. Esse mesmo ministro, junto com o governo Bolsonaro, entregaram a refinaria da Bahia por 11 bilhões abaixo do valor de mercado. Então você tem aí 16 milhões e meio de propina pagos em joias, mais aí outra propina aí que eu acabei de mostrar a foto algumas vezes, que vale pelo menos 3, 5, 10 milhões, não sabemos ainda, também pagos em joias, fora o resto da propina que não sabemos como foi pago. É isso. Você tem o fato, você tem a propina, e a mídia chama de presente. E aí a mídia começa a falar em apropriação indébita. Apropriação indébita é o seguinte, imagina que tem um presidente da República,
Aí ele vai num país qualquer e aí ele ganha um presente que é pro país. Um presente que é para a República Brasileira. Aí ele vai lá, recebe o presente e tudo mais, e ele tenta roubar o presente. Vou te dar um exemplo. A Lava Jato e aquele maldito, tem um disseminador de fake news, Gustavo Geyer, esse lixo humano, e a Carla Zambelli, lixo humano, começaram a disseminar fake news de que o Lula também roubou um crucifixo. Crucifixo que era presente para o Lula, antes até dele ser presidente. Mas vamos supor que não. Vamos supor que o Lula ganhasse o crucifixo quando ele era presidente. Olha, esse é um crucifixo não para você, Lula, para o Estado brasileiro. Ele não poderia pegar o crucifixo para ele, porque era do Estado. Tem que ficar num museu ou tem que ficar no acervo ali da Presidência da República. Que pode estar no museu ou não, pode ser público ou não, o acervo. Tá. Se o presidente pega, aí é apropriação indébita, aí é crime da cadeia. A Lava Jato tentou prender o Lula por isso. O Deltan Dallagnol tava louco lá em chats que a Vaza Jato mostrou, tentando culpar o Lula, até que ele viu que não. Que o Lula tinha o crucifixo desde antes dele ser presidente. Que era um presente para ele, Lula. O presidente da República só pode ficar com presentes se for uma coisa pessoal. Por exemplo, um dia o Lula vem aqui no país que eu encontro com o Lula, eu dou para ele uma placa escrito Lula, com a foto dele. Não é para presidente da República. Eu, petista, dei para o Lula, não para o presidente da República do Brasil. Porém, quando um presidente vai, ou ele vai para outro país, ou ele recebe um chefe de Estado, ou vai algum ministro, e ele recebe um presente, aí o presente, obviamente, é para a instituição Presidência da República. Só tem uma coisa, se o presente é muito caro, aí é mais óbvio ainda. Ele não pode ficar com um presente de 16 milhões, isso ia ser muito fácil. O cidadão se torna presidente, ele começa a viajar para vários países, onde você vai, para quem não sabe, onde o presidente vai, ele ganha presente. Muitos não são nem ditos assim, com publicidade, mas ganha. O Lula vai lá na África, e dá um presente para ele. Vai na Índia, dá um presente para ele. Vai na Rússia, dá um presente para ele. Vai nos Estados Unidos, dá um presente para ele. Os presentes são da República Brasileira. Agora, uma coisa é você ganhar alguns presentinhos, outra coisa são 16 milhões e meio de joias. O pior, estava lendo matéria na Folha exatamente sobre esses relógios aqui. Mostra, sabe o que a Folha fala? A Folha compra, assim, mastiga e engole. Sem nenhum senso crítico, a versão do Fábio Weingarten, do ex-secretário de comunicação do Bolsonaro, dizendo que não. O Fábio Weingarten mostrou um documento dizendo que essas joias iriam para o acervo da Presidência da República, que não eram da Michelle. Você vê a grande mídia passando pano muito quanto à propina. Sabe por quê? A grande mídia até aceita pegar o Bolsonaro por apropriação indébita. Por isso que eles falam em presente e o Bolsonaro tentando reaver um presente que não era dele, apropriação indébita. Mas a grande mídia não quer falar de propina, porque a grande mídia é a favor da privatização. Os veículos de comunicação comemoraram muito quando o Bolsonaro entregou a refinaria na Bahia por menos da metade do valor. A grande mídia é a favor de toda e qualquer privatização, principalmente na Petrobras. A grande mídia é essa mesma que passou as últimas semanas e meses atacando Lula, ao lado do Bolsominion, Campos Neto, presidente do Banco Central. Essa mesma grande mídia. Agora o Bolsonaro recebe a propina e você não vê ninguém... gente, eu não tô falando aqui de ligar os pontos. Sabe aqueles desenhos de criança que você tem que ligar o ponto? 1, 2, 3, 4, 5... Eu lembro quando eu era criança na escolinha, eu ligava o ponto, aí se acabava tinha um ursinho. Você falava, que bonitinho, ó, liguei aqui. Aí às vezes era difícil, eram 100 pontos pra ligar. Você fica, tá. Pois bem, não tô falando de desenho difícil não, de criança não. Esses são só 2 pontos. Liga daqui e aqui, ó. Propina, joias, Bolsonaro entregando a refinaria. Você não vê um veículo de grande mídia falando disso. E aí, o pior, o UOL fez ainda uma matéria praticamente em tom de deboche, falando que, olha, petistas acusam Bolsonaro. Aí não mostraram um post do que estava acusando o Bolsonaro. Parecia deboche, mas acusam do quê? Acusam dele ficar com as joias, mas não falavam por quê. Os posts que tinha, o post que mais viralizou foi um meu e um do Paulo Pimenta. Os dois que mais viralizaram no dia. O UOL não mostrou nem o meu, nem o do Paulo Pimenta, que eram os que citavam a venda da refinaria. Não, só mostrou post que não citava a venda da refinaria. Parece que a mídia tá tentando realmente colocar uma cortina de fumaça para você não ver ali, ó. Entregaram uma refinaria e hoje, não só o povo da Bahia, mas de todo o Nordeste, tá pagando aí na gasolina pelo menos R$1 a mais no litro da gasolina, se você é do Nordeste, saiba, culpa do Bolsonaro que entregou essa refinaria. E a grande mídia não quer ligar os pontos, porque imagina se a privatização é desfeita. E a gasolina fica R$1 mais barata. E aí volta a ser a refinaria da Petrobras.
A mídia não quer, pô, o Brasil voltando a ter independência energética, como nos tempos do Lula e da Dilma. Não pode. Temos que estar sempre reféns do mercado financeiro, reféns dos Estados Unidos e reféns dos parceiros dos Estados Unidos. Arábia, Emirados Árabes, esses aí que são ditaduras que os americanos adoram. Lembra até que o ditador da Arábia Saudita, que é chamado pela velha imprensa de rei, príncipe, sheik, um monte de nome bonito aí, menos o ditador. O ditador da Arábia Saudita, ele recebeu o Joe Biden no ano passado, e o Joe Biden falou sobre... faz alguns anos ele esquartejou um jornalista. Na Arábia Saudita você não pode falar mal do governo. O jornalista morava na Turquia, chamaram ele para a embaixada da Arábia Saudita porque ele tinha que resolver algum problema. Ele foi lá, prenderam ele na embaixada, mataram, torturaram, mataram e esquartejaram o cara. Sabe o que o Joe Biden falou quando foi para a Arábia Saudita? Olha, não faça mais isso, hein? Tipo, essa passa. Esquartejou um jornalista uma vez, tudo bem, mas não faça mais isso, por favor, meu amigo. Pô, quero comprar seu petróleo, você fica aí esquartejando o jornalista. Da próxima vez, faça em segredo. Só faltou o Biden falar isso. Da próxima vez, não deixa vazar. Faz em segredo antes do jornalista ficar famoso. Pô. Só faltou ele dar essa dica pro ditador, porque são ditaduras amigas dos Estados Unidos. Você vê, a Arábia Saudita não tem eleição. A Arábia Saudita, mulher não pode mostrar o rosto, como eu tô mostrando aqui, ó. Se eu fosse uma mulher saudita, eu só podia mostrar o olho, viu? E mesmo assim pode ser estuprada, porque se ela é estuprada, sabe o que acontece? Ela é quem é condenada à morte, não o estuprador. Essa é a Arábia Saudita. Mas a mídia chama de ditadura quem? A Nicarágua. Você pede pra qualquer desses jornalistas aí da grande mídia, aponta onde é a Nicarágua. Não sabe apontar no mapa. A Venezuela, o país onde tem eleição, até com voto impresso, aí é ditadura, é regime. Mas a Arábia Saudita, que é ditadura amiga deles, não. E agora, a propina se chama presente. A Michelle Bolsonaro ficou fazendo mas muito deboche sobre isso. Primeiro ela falou que, olha, eu ganhei tudo isso e nem sabia. Como que eu não sabia, Michelle? O seu marido ficou 1 ano e meio tentando reaver as joias. Como é que você não sabia? Então era pro Bolsonaro mesmo. Quer dizer que a Michelle tá falando que era pro Bolsonaro. Aí depois a Michelle colocou no stories dela, saudades do que não vivi. Quer dizer, ela tá com saudade das joias que ela ganhou de propina e que ela não pôde usar. Eu vou falar, se fosse um presente mesmo pro acervo da presidência da República, não ficaria retido na Receita. Ficaria no acervo da presidência. A Michelle não, ela era Michelle, né, por 89 mil reais, agora ela é Michelle. É Michelle agora, 16 milhões e meio de propina pra ela. A Michelle, ela podia até usar como primeira-dama as joias, o relógio, é um escárnio, né, um país com mais de 100 milhões de pessoas passando fome por conta do governo Bolsonaro, a primeira-dama usar joias de 16 milhões de reais. Mas podia, como primeira-dama. Depois que não é mais primeira-dama, não poderia mais. Até podia. Mas não, eles queriam reaver a joia pra eles, que era propina. Agora imagina aqueles pastores que o Bolsonaro indicou para o Ministério da Educação e que viajavam o Brasil junto com o ministro da Educação em viagens oficiais com o avião da Força Aérea Brasileira, pedindo propina em ouro para prefeitos e que visitaram, o sigilo foi retirado aí faz algumas semanas, visitaram o Bolsonaro no Palácio do Planalto com sigilo imposto de 100 anos, esse que caiu, mais de 90 vezes. O quanto de ouro que esses caras o entregaram pro Bolsonaro, a parte dele da propina. O Bolsonaro tá nadando em ouro, nadando em dinheiro. Tô achando que o único problema do Bolsonaro tá sendo vender esse ouro. Como é que ele vai conseguir justificar o tanto de dinheiro que ele vai ter? É por isso que a família usa dinheiro em espécie. É por isso que o bolsonarismo está cada vez mais desesperado de ficar no Brasil, porque a tendência no Brasil para os próximos 4 ou 5 anos é que a moeda em papel seja abolida. Como é na Eslováquia. Muita gente não sabe, mas na Eslováquia não existe moeda em papel já faz algum tempo. Você não tem dinheiro em papel, não tem moeda, é tudo online, tudo físico, tudo digital. Como hoje no Brasil, Pix, né? É muito raro você ver alguém no Brasil que anda com dinheiro em espécie hoje em dia. Só a família Bolsonaro, que é dinheiro roubado. E aí você vê a grande mídia, a passação de pano. Se fossem 3 pedalinhos dos netinhos do Lula no sítio de Atibaia. Aí eu lembro desse dia, eu sempre cito esse exemplo, porque eu não morava no Brasil, eu lembro que esse dia eu fui pro Brasil, e aí tava um negócio, eu acordei cedo, era o Jornal da Manhã da Globo, Bom Dia Brasil, aí depois o Jornal Hoje, e aí depois o Jornal Nacional. Foi a primeira vez que eu assisti a Globo praticamente o dia inteiro. Eu falei, caraca, meu, o dia inteiro batendo no Lula nos pedalinhos netinhos dele. Eu cronometrei 21 minutos com tubulação, dinheiro sujo saindo da tubulação, William Bonner sério, assim, só faltou apontar o dedo assim pra tela, tudo mais. Citou a palavra propina umas 10 vezes. Propina, propina, propina. Pedalinhos. Pedalinhos que não custam nem R$1.000.
tinha o nome dos netinhos do Lula. É como eu tenho um amigo, meu amigo tem um sítio, no sítio dele tem um laguinho, eu vou lá, compro um pedaço, ou ele mesmo compra, porque meu amigo é rico, e põe o nome do meu netinho. Aí é propina, prova que o sítio é meu e que isso foi propina em troca de sabe-se lá o quê. Porque a sentença do Moro diz fatos indeterminados, que prova que é uma sentença legal. Agora você tem o fato determinado, você tem tudo e você tem a conivência da grande mídia. A grande mídia tem as provas agora. E agora você tem a prova de que era realmente propina, porque o Bolsonaro pegou parte da propina e está com ele. Se não está com ele a propina, está com ele o dinheiro, porque ele já vendeu. E aí você ainda tem a grande mídia que fala, não, é só um presente, apropriação indébita, gente. Pô, propina não. Se propina, vai ter que investigar a venda da refinaria? Aí não investigue a venda da refinaria. Só falta a grande mídia. Eu não duvido que tenha gente aí do mercado financeiro da grande mídia fazendo pressão no Ministério da Justiça, na Polícia Federal, para falar, olha, não liguem os pontos, não liga isso à refinaria. Refinaria que foi vendida para o Fundo Árabe. O Fundo Árabe tem participação majoritária dos Emirados Árabes Unidos, mas também tem participação da Arábia Saudita, do Catar e de outros países. Lembrando, já tem uma propina escandalosa que foi paga não só para o Bolsonaro, mas a toda a sua comitiva quando ele foi lá nas Arábias, que ele foi em todos os países numa viagem só, que são relógios de luxo. Eu te mostrei aqui outro dia o preço, cada relógio mais de 30 mil euros, que foi pago para todo mundo. É escandalosa a propina. E nem na época, eu lembro que na época eu falei disso, faz o quê? Um ano e meio, e falei agora, e você não vê. Olha, se não fosse o Plantão Brasil, 247, o José, o Clique Político, os outros canais aí de esquerda, se não fosse as redes sociais, você não saberia de nada. A velha imprensa faz de tudo para cobertar quando não é alguma coisa que é do interesse deles. Eu vou falar velha imprensa e não grande imprensa, sabe por quê? Ó, felizmente, eu tava comparando aí a audiência do Plantão Brasil, do 247, com a CNN, com o canal do UOL e com o canal da Folha e do Estadão. Eu tava comparando. No caso das joias mesmo. O vídeo do canal do UOL tem 11 mil visualizações. Pelo menos tinha, talvez tenha mais agora. O do Plantão Brasil tinha mais de 100 mil. Então você não pode chamar o UOL de grande mídia mais, né? Porque no mesmo veículo... E olha que o vídeo do UOL aparece na página inicial do UOL, hein? O vídeo da CNN tinha 15 mil, acho. O do Plantão Brasil, mais de 100 mil. O do Portal do José também mais de 100 mil. O do 247 também mais de 100 mil. Quer dizer, nós somos maiores do que a tal da grande mídia. Eles são pequena e velha mídia. É isso que eles são, viu? Peço aí sua inscrição no canal pra gente seguir levando a verdade pras pessoas e cobrando a investigação desses bandidos. Falou!